Você provavelmente conhece a passagem em que o povo hebreu que tinha recém fugido do Egito construiu um bezerro de ouro para adorar. Provavelmente ouviu também que Moisés repreendeu veementemente essa atitude do seu povo. Porque, segundo a interpretação de muitos, o bezerro representava Baal ou algum outro deus estrangeiro, né? Então seria uma traição ao Deus que tinha recém tirado o povo hebreu do Egito. Mas a verdade é que temos uma série de motivos históricos e bíblicos para entender que, na verdade, o bezerro de ouro era o próprio Javé e, de certa forma, também era Baal. Calma, eu sei que parece confuso e até um pouco surpreendente, mas vai ficar mais fácil de entender tudo isso quando você conhecer o símbolo religioso mais duradouro da história humana, o touro sagrado. Um símbolo que aparece desde o 7º milênio antes de Cristo na Anatólia. Passa pelos hititas, pelos cananeus, por Baal, por Javé e chega até os soldados das legiões romanas adorando o Júpiter doliceno nos confins do império. Quase 7.000 anos de continuidade religiosa em torno de um único símbolo. Então já pega aí o seu cafezinho, a sua água, sente-se numa posição confortável que o assunto de hoje é pra lá de interessante e requer uma certa atenção. Para entender o bezerro de ouro, a gente precisa voltar muito antes da Bíblia. Precisamos ir até uma das cidades mais antigas que a humanidade conhece. Çatalhöyük é um sítio arqueológico no sul da Anatólia, onde hoje é a Turquia, que foi habitado entre aproximadamente 7.500 e 5.700 a.C. É uma das primeiras aglomerações urbanas que conhecemos, e o que ela revela sobre a vida religiosa dos seus habitantes é extraordinário. Nas paredes internas das casas de Çatalhöyük, os arqueólogos encontraram crânios de auroch, o ancestral selvagem do boi doméstico, montados diretamente nas paredes e cobertos de argila como se fossem troféus sagrados. Mas não eram troféus de caça no sentido comum. A disposição, o cuidado, o contexto ritualístico ao redor desses crânios indicam claramente que eles tinham uma função religiosa. Mircea Eliade observa algo que é fundamental para esse vídeo inteiro. Já nesses níveis mais antigos de Çatalhöyük, por volta de 6.000 a.C., aparecem estatuetas de uma divindade masculina montada num touro. O touro não é apenas caça ou alimento, ele é a montaria de um deus. Mas por que o touro? Pense no que o auroch representava para esses primeiros agricultores e pastores. Era o maior animal que eles conheciam, poderoso além do compreensível. Um touro adulto podia pesar mais de 1 tonelada. Seu mugido ecoava pelo campo como trovão. Quando ele corria, o chão tremia. Para uma mente que percebia o mundo em termos de forças sagradas e forças profanas, o touro era a imagem mais imediata e mais imponente do poder que sustentava o cosmos. E aqui está o embrião de tudo que vamos ver nesse vídeo. Touro, força, soberania, divindade. Essa associação vai durar 7.000 anos. Avançando no tempo, essa associação entre o touro e o divino vai se tornando mais elaborada e mais teologicamente sofisticada, sem nunca perder o fio que liga a imagem ao poder cósmico bruto que a originou. Os hititas, que dominaram a Anatólia entre aproximadamente 1700 e 1200 a.C., tinham como divindade suprema, adivinha, o deus da tempestade. Ele se chamava Texub e a montaria de Texub era o touro. Nas representações hititas que sobreviveram, o deus aparece de pé sobre 2 touros, ou sendo puxado por eles numa quadriga. O touro é o veículo, o suporte, a manifestação visual do poder do deus. E isso não é arbitrário. O deus da tempestade controla a chuva, o trovão, o relâmpago. Ele é quem decide se a colheita vai prosperar ou definhar. Para uma civilização agrícola e que depende da chuva, não existe uma divindade mais importante. E o trovão, que é esse rugido, que vem do céu sem o aviso, que faz tremer o chão, soa exatamente como o mugido de um touro colossal. A associação é quase inevitável. O que o Eliade vai observar, e que é um dos pontos mais fascinantes dessa história toda, é a continuidade impressionante dessa tradição. Da estatueta de Çatalhöyük em 6.000 a.C. até as representações hititas de Texub em 1500 a.C., passaram-se 4.500 anos e o símbolo permanece o mesmo. O deus da tempestade monta o touro. E aqui cabe fazer uma antecipação daquilo que a gente vai ver no final do vídeo. Baal, o grande deus da tempestade dos cananeus, vai herdar exatamente essa tradição. E há razões seríssimas para pensar que Javé também a herdou.
Isso é, em alguns aspectos, matéria de debate acadêmico, mas calma que a gente vai chegar lá. Chegamos agora ao mundo cananeu e ao personagem que vai ser fundamental para entender o bezerro de ouro. Baal é, para os cananeus, o deus da tempestade, da chuva, da fertilidade e da soberania sobre os outros deuses. E a sua representação mais característica é, como a gente já consegue prever, né, o touro. Nas placas de ouro e nos relevos encontrados na antiga Ugarit, cidade cananeia escavada no século XX, cujos textos religiosos transformaram completamente o estudo das religiões do Oriente Próximo, Baal aparece frequentemente como um touro ou montado num touro. O epíteto que aparece nos textos ugaríticos é Touro Baal ou simplesmente o touro. E os textos de Ugarit contam um mito que vai ressoar de formas surpreendentes em vários textos bíblicos. Baal enfrenta Yam, o deus do mar e do caos aquático, e o derrota, estabelecendo assim a ordem cósmica. Depois constrói o seu palácio no monte Safon, ou Safon, vamos chamar de Safon, e mais tarde enfrenta Mot, o deus da morte. Morre, desce ao mundo subterrâneo e depois ressuscita, restaurando a fertilidade à terra. Se você conhece alguns salmos ou certos textos de profetas hebraicos, e especialmente se você viu o nosso vídeo sobre os mitos mesopotâmicos e a Bíblia, você vai reconhecer vários ecos dessas narrativas. E não é coincidência, os israelitas e os cananeus eram vizinhos, compartilhavam o mesmo ambiente cultural e linguístico, e durante séculos viveram numa proximidade que tornava inevitável a troca de ideias religiosas, o que nos leva naturalmente ao antigo Israel. Antes de chegar ao episódio do bezerro de ouro propriamente, é importante entender que o simbolismo do touro não era estranho ao Israel bíblico. Ele estava presente desde muito antes. Há um trecho no livro de Números que é revelador. Quando Balaão é contratado para amaldiçoar Israel e acaba por abençoá-lo, um dos títulos que ele usa para Israel é o que tem a força de um búfalo. E em hebraico a palavra usada é re'em, que se refere ao auroque, o mesmo animal selvagem cujos crânios estavam nas paredes de Çatalhöyük 4.000 anos antes. A força do touro é a força de Israel e, por extensão, a força do Deus de Israel. No livro de Deuteronômio, na bênção final de Moisés sobre as tribos, a tribo de José é abençoada com a glória do touro primogênito. E aqui a palavra hebraica é shor, touro doméstico. A majestade e o poder do touro são atributos positivos, associados à bênção divina. E há algo ainda mais direto. No livro de Jó, Deus aparece descrito com atributos que são exatamente os atributos do Deus da tempestade cananeu. Ele faz soar o trovão, ele cavalga sobre as nuvens, ele controla a chuva e o granizo. E em vários salmos, especialmente no Salmo 29, a descrição do poder de Javé sobre a tempestade é tão próxima das descrições de Baal nos textos de Ugarit, que os estudiosos há décadas debatem a relação entre os dois. Tudo isso para dizer, quando os israelitas no deserto constroem um bezerro de ouro, eles não estão puxando um símbolo da cartola. Eles estão usando um símbolo que estava profundamente enraizado no imaginário religioso do Oriente Próximo, e que, como nós vamos ver, provavelmente já era associado ao próprio Javé. Chegamos finalmente ao episódio que dá o título desse vídeo, e vale a pena ler com bastante atenção porque os detalhes contam muito. No livro do Êxodo, capítulo 32, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a Torá e demorou 40 dias. O povo ficou inquieto com a ausência prolongada e se dirigiu a Arão, irmão de Moisés, com um pedido: levanta-te e faze-nos deuses que marchem à nossa frente, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão então recolheu os brincos de ouro do povo, os fundiu e moldou um bezerro de ouro. Então disse algo que é o detalhe mais importante de todo o episódio. Arão aponta para o bezerro e proclama: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Repare que é a mesma fórmula que Javé usa ao se apresentar no início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz subir da terra do Egito. Arão usa essa fórmula de identificação, o Deus que tirou Israel do Egito, e a aplica ao bezerro e não ao Deus de outro povo. Não a Baal, não a Moloque, não a qualquer outro Deus estrangeiro, mas ao Deus que tirou Israel do Egito. O texto de Êxodo 32 é explícito. No dia seguinte, Arão proclamou uma festa para Javé. O bezerro era uma imagem de Javé e não de outra divindade. E se ainda
restasse alguma dúvida sobre o bezerro de ouro, o livro de Reis resolve de forma definitiva. No primeiro livro dos Reis, capítulo 12, após a morte de Salomão e a divisão do reino, Jeroboão tornou-se rei do reino do norte, Israel. E para evitar que o povo continuasse indo até Jerusalém adorar no templo de Salomão, que ficava no reino rival, de Judá, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Um é colocado em Betel e o outro em Dan, os 2 santuários principais do norte. E o que Jeroboão diz ao inaugurar esses santuários? A frase é palavra por palavra a mesma de Arão no deserto. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele está criando santuários oficiais para o culto a Javé no reino do norte, com bezerros de ouro como imagens do próprio Javé. Isso não é sincretismo com Baal. Isso é o culto a Javé com uma iconografia específica. A iconografia do deus da tempestade montado no touro, que vem de Tchatal-Huyuk, passa pelos hititas, pelos cananeus e chega ao Israel do século X a.C. Aqui a gente precisa ser cuidadoso. O que o texto bíblico condena não é necessariamente a identificação do bezerro com Javé. O que os profetas condenam é a fabricação de imagens de Javé. É isso que está no texto. A Torá proíbe fazer representações do divino. Então o problema do bezerro nessa leitura não é a divindade que ele representa. É o fato de ele ser uma imagem de qualquer divindade. E agora a gente chega ao ponto mais delicado, só que mais fascinante de todo esse vídeo. Só que antes de avançar é importante eu deixar claro que se segue é uma hipótese acadêmica, que tem defensores sérios e também críticos sérios. Não é consenso, mas é uma discussão legítima e importante dentro da própria academia. A partir das décadas de 1930 e 40, com a decifração dos textos de Ugarit, os estudiosos começaram a perceber algo perturbador. Para quem está acostumado a pensar em Javé e Baal como opostos absolutos, inimigos, sei lá. Eles compartilham uma quantidade extraordinária de atributos, epítetos, funções e até formulações poéticas. Nos textos de Ugarit, Baal é o que cavalga as nuvens. No Salmo 68, Javé é descrito como o que cavalga as nuvens, usando quase exatamente o mesmo formulário. Baal derrota os monstros do mar, Yam e Lotan. Javé derrota o Leviatã e as serpentes do abismo. Baal tem o seu palácio na montanha sagrada, o Monte Safon. O Salmo 48 descreve o Monte Sião, onde Javé habita, usando a palavra hebraica Safon, que é exatamente o nome do Monte Safon de Baal. Isso levou alguns estudiosos, como Mark Smith, da Universidade de Nova York, e outros especialistas do campo, a propor que Javé e Baal compartilham raízes no mesmo ambiente religioso do Antigo Levante. A hipótese mais discutida é que, num período anterior ao que a Bíblia descreve como Israel monoteísta, existia no Levante um ambiente politeísta em que El era o Deus supremo, Baal era o Deus da tempestade e da fertilidade, e Javé era possivelmente uma divindade do sul, originalmente associada ao Monte Sinai ou à região do Negev, que foi gradualmente identificada com El e absorveu os atributos de Baal à medida em que o culto javístico se tornou dominante em Israel. Ou seja, na visão desses estudiosos, Javé não era o oposto de Baal. Ele era, em certo sentido, o Baal de Israel. E o bezerro de ouro não era uma traição a Javé por meio de um símbolo estrangeiro. Ele era, ao contrário, uma expressão de Javé ainda intimamente conectado com a tradição do Deus da tempestade que monta o touro. Repito, isso ainda é uma hipótese debatida, existem alguns estudiosos que discordam, mas a discussão ela existe, ela é séria e é importante entender ela para poder entender melhor o próprio episódio do bezerro de ouro. E o simbolismo do touro foi sendo gradualmente eliminado no culto a Javé à medida que o monoteísmo israelita se consolidou, especialmente após o exílio babilônico no século 6 a.C. e o retorno subsequente, quando o javismo assumiu uma forma mais rigorosa e mais refratária a qualquer imagem do divino. Mas o touro não desapareceu da história das religiões. Eliade observa que a continuidade desse símbolo na Anatólia vai até muito depois do fim do mundo hitita. O Júpiter Doliceno, um deus local da cidade de Doliche, na atual Turquia, era adorado pelos soldados das legiões romanas do século II e III depois de Cristo. E ele aparecia montado num touro. 7.000 anos depois de Tchatal-Huyuk, os soldados romanos ainda carregavam no imaginário o mesmo símbolo que os primeiros agricultores neolíticos da Anatólia haviam esculpido nas paredes de suas casas. Essa continuidade que atravessa o Neolítico, os hititas, os cananeus, o antigo Israel e chega ao Império Romano é o que Eliade chama de vocação para o sincretismo religioso do Oriente Próximo. Os deuses mudam de nome, as teologias
tecnologias se sofisticam, os sistemas religiosos se transformam radicalmente. Mas certos símbolos persistem porque tocam algo muito fundamental da experiência humana do sagrado: o poder, a soberania, a força que sustenta o cosmos. Então o bezerro de ouro era Javé? A resposta mais honesta que a história das religiões pode dar é, muito provavelmente, sim. Pelo menos no entendimento dos israelitas que o construíram. Arão usou a fórmula de Javé que tirou Israel do Egito. Jeroboão fez a mesma coisa 2 séculos depois, em santuários oficiais do reino. Os textos que condenam o episódio condenam a imagem, não a divindade que ela representa. Mas então ele era também Baal? E aqui a resposta ela é mais complexa, claro. Javé e Baal não são a mesma divindade. Os textos bíblicos que os contrapõem refletem conflitos religiosos reais, não são ficção teológica. Mas eles compartilham um ambiente, uma tradição, um vocabulário e um símbolo que remontam à mesma fonte muito antiga. E o bezerro de ouro é, talvez, o ponto onde essa origem comum se torna mais visível. O que esse vídeo quis mostrar é que o episódio do bezerro de ouro não faz sentido se for lido de forma isolada, como se os israelitas no deserto tivessem simplesmente cedido a um capricho idólatra incompreensível. Ele só faz sentido quando inserido numa tradição religiosa de quase 7.000 anos, que começa nos crânios do Auroch e nas paredes de Çatalhöyük. Passa pelo deus da tempestade Hitita no lombo do touro, pelo touro Baal de Ugarit, pelos epítetos do poder do Javé em Salmos e chega ao bezerro de ouro no deserto do Sinai. O touro não era uma escolha aleatória, era o símbolo mais antigo e mais poderoso que aquele mundo conhecia para designar o divino soberano que sustenta o cosmos. Quando Arão o fundiu em ouro, ele estava fazendo algo que 7.000 anos de tradição religiosa haviam ensinado a humanidade a fazer: dar uma forma visível ao invisível que governa tudo. Para você se aprofundar nesse tema, vale muito a pena ler o capítulo 6 do primeiro volume do História das Crenças e Ideias Religiosas, de Mircea Eliade, historiador das religiões muito respeitado, mais importante do século XX. O link tá aqui embaixo para você adquirir pela Amazon. Não deixe de comprar porque a gente vai se aprofundar em mais temas desse livro nos próximos vídeos, como já fizemos também nos anteriores. Eu espero que essa exposição tenha sido útil para você e a gente vai conversando mais nos próximos vídeos. Até lá!